Agora vamos imaginar que nós temos duas telas, duas TV. E a primeira tela é aquela que nós estamos vendo toda a história de Israel, do seu povo, do deserto, todas aquelas confusões, todas aquelas murmurações. E agora eu quero que você olhe a segunda tela. A segunda tela mostra uma história paralela àquilo que estava acontecendo, a história do rei de Moabe, Balaque, e de um profeta Balaão. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que desde aquele tempo Deus já estava mostrando para a história, Deus já estava registrando na história de como ele desejava se revelar, de como ele se revelava em vários locais, não apenas sobre aqueles que estavam ali no ajuntamento em Israel, ou seja, Deus falava com Balaão, que era um profeta do Deus Altíssimo, nas bandas do rio Eufrates, e também falava com Jetro lá em Midian. É interessante que nós observamos aqui algo que nós mais falamos, que Deus pode usar até uma jumenta. Infelizmente, Balaão, um homem que ouvia a voz de Deus, mas um pouco cobiçado com a proposta feita por Balaque, talvez pelo seu dinheiro, talvez pela a sua posição de importância, e Balaão infelizmente foi confundido até que o Senhor permitiu que ele seguisse e fosse na missão da tentativa de poder amaldiçoar o povo de Israel. Aqui eu quero levantar algumas questões, são coisas valiosas que nós temos nesse texto, mas eu quero derrubar algo que eu vejo que é muito recorrente, muitas pessoas com medo de maldição. Lucas diz: pega maldição, mal olhado pega, inveja pega, e todas essas questões. Aqui a palavra de Deus nos ensina que a bênção foi estabelecida para aquele povo antes mesmo que Balaão ele existisse. Então, Balaão não tinha poder de amaldiçoar esse povo. O princípio não se pode amaldiçoar algo que já é abençoado. A palavra vai dizer que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, ou seja, somos abençoados se estivermos posicionados em Cristo e em sua santa palavra. Não teremos medo algum de maldições, de mal-olhados, de inveja, de trabalho de feitiçaria e macumba, desde que estivermos alinhados no Senhor Jesus, pois maior que está em nós do que o que está no mundo. E Deus ele suscita, quando os seus filhos estão perdidos, ele suscita que as pedras clamam. E aqui uma jumenta, Deus usou uma jumenta, pois o profeta tinha perdido toda a visão. E na verdade nós percebemos aqui uma grande misericórdia do Senhor. Talvez viu algo em Balaão, pois Balaão não percebia que estava indo para o caminho de morte, um anjo muito grande com espada desembainhada. A jumenta percebeu, sofreu um pouco, foi espancada, porque por 3 vezes tentou impedir a Balaão, até que os olhos do Senhor se abriram numa conversa que ela teve com a jumenta. E o evangelho é isso mesmo. O evangelho é loucura, é uma proposta totalmente na contramão de tudo que vemos, pensamos ou sentimos. E o Senhor, com gesto de misericórdia, impede Balaão de chegar até o destino da sua morte. Nós podemos perceber que muitas vezes no caminho do Senhor podemos até achar em nosso coração que foi Deus que nos direcionou para um alvo, para um propósito. Às vezes a nossa visão está um pouco cega em relação ao nosso coração. Que possamos estar atentos aos sinais, que possamos estar atentos às jumentas, que podem ser várias coisas, várias situações, que podem ser pessoas, que possam nos instruir, nos direcionar, nos alertar sobre alguma direção. Certamente o Senhor tem cuidado de nós. O terceiro ponto que eu quero levantar aqui é que eu fiquei olhando para essas duas telas de televisão com essas duas histórias. Na primeira tela eu vejo um Deus que está muito furioso
com Israel e os seus feitos. E na segunda tela, um Deus que se levanta através da jumenta e também fala a Balaão, onde estava na presença de Balaque, que este povo era um povo separado, que era um povo abençoado. Ou seja, isso nos traz uma lição. Enquanto estamos acampados, protegidos, guardados, o Senhor está cuidando de nós. Eu fiquei pensando, esse anjo se levantou no meio do caminho. Onde estava o povo? O que o povo estava fazendo? Alguns dormindo. É por isso que o salmista, no Salmo de número 127, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia aqueles que a edificam. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus.